Fortes chuvas castigam o Rio de Janeiro, deixam ao menos 12 mortos e devastam cidades da região metropolitana. Agora é para valer. O presidente Lula sanciona a lei que criminaliza o bullying e o cyberbullying. O Ministério da Saúde deve priorizar crianças e adolescentes em campanha de vacinação contra a dengue. Juíza que ofereceu água e café para preso durante a audiência de custódia é homenageada pela Ordem dos Advogados do Brasil. O Brasil News da Rede Brasil está começando. As chuvas que caíram durante o fim de semana no Rio de Janeiro deixaram imóveis debaixo d'água e 12 mortes. Uma mulher continua desaparecida. As fortes chuvas têm deixado o Brasil em estado de alerta. Na semana passada, São Paulo ficou no escuro. Teve ruas alagadas e uma morte registrada. E no fim de semana, partes do Rio de Janeiro e da Baixada Fluminense foram tomadas pela água. Um alagamento na BR-040, rodovia que liga os estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais, atrapalhou o trânsito na região. O bolsão de água das chuvas se formou no trecho entre os quilômetros 113 e 106, próximo à refinaria de Duque de Caxias. A tempestade causou ainda mais tragédias. 11 pessoas morreram, 3 na capital fluminense. As águas chegaram na altura do pescoço. No Jardim América, homens se uniram e usaram colchão para resgatar um idoso. Em Nova Iguaçu, esta mulher gravou um vídeo desabafando sobre a situação de Comendador Soares. Olha o nosso estado, olha onde está batendo a água. Olha onde está batendo a água. Pastel, olha como que a gente está. Alexandre, nos ajuda. A gente não aguenta mais sofrer, sabe, esse balão. Essa obra horrorosa que não foi terminada. Toda vez que chove, a gente está batendo aqui, ó. Olha onde está batendo a água. Olha onde está a situação da gente. Além das ruas, casas e mercados submersos foram registrados pelos moradores do Rio de Janeiro. O Ney Gonçalves Dias fala agora sobre a situação das chuvas do Rio de Janeiro, como a gente viu na reportagem, e também faz um alerta sobre as mudanças climáticas. Para o nosso comentarista, o pior ainda está por vir. Nesta segunda-feira, a cidade maravilhosa, uma das cidades mais bonitas do mundo, onde a natureza se entrelaça com uma geografia extraordinária e única no universo, está em estado de emergência. O prefeito Eduardo Paes decretou estado de emergência no Rio de Janeiro em função dessas chuvas. Para os senhores terem uma ideia, um hospital foi inundado, o metrô foi inundado, casas, pessoas ficaram ilhadas em casas, pessoas ficaram ilhadas em carros, não só no Rio, mas eu reforço também em cidades da Baixada Fluminense, e o caos pegou o transporte de quase todo o estado. Para os senhores terem uma ideia, a icônica Avenida Brasil do Rio de Janeiro, ali na altura de Irajá, começou a inundação ali. Depois a pista inteira da Avenida Brasil inteira ficou inundada e foi interditada. Os senhores estão vendo que a ação da Polícia Militar e dos Bombeiros socorreu e foi aonde era possível. Nas imagens das redes sociais, você vê que pessoas comuns como nós, estão salvando um idoso, uma pessoa que tem dificuldades, inclusive, de locomoção, que eles colocam deitada e saem puxando pela enchente. Não acontece só no Rio de Janeiro. Tem acontecido em São Sebastião, na Bahia, em todo lugar. É chuva em exagero, é chuva em recorde em determinada região e é seca intermitente em outra região. Isso tem acontecido em várias partes do mundo. Amigos e telespectadores e telespectadoras inteligentes e precavidas, o cerco do desastre climático está se estreitando.
E Ney Gonçalves Dias tem razão, hein? O climatologista-chefe da NASA diz que o recorde de calor 2023 ocorreu parte por processos misteriosos e ainda não compreendidos. O ano de 2023 foi o mais quente da história, com aumento de temperatura média de 1,48 grau, praticamente o limite que a comunidade internacional impôs em Paris em 2015. Segundo o climatologista-chefe da NASA, Kevin Schmidt, os dados registrados não se ajustaram aos parâmetros conhecidos e apontam para novos processos considerados misteriosos. A grande mudança que vimos desde o século XIX até hoje, ou nesta década, está totalmente de acordo com nossas expectativas e nosso entendimento do sistema. Mas o que aconteceu em 2023 foi isso e mais alguma coisa. Esse algo a mais é muito maior do que esperávamos, ou do que ainda podemos explicar. O cientista ressalta que as temperaturas em nível mundial pareceram aumentar com o El Niño de uma forma muito maior do que já havia sido observado. As tendências de longo prazo estão sendo impulsionadas pelos gases do efeito estufa, pelo impacto da ação humana. Tendências, explica o especialista, que continuarão década após década, até que cessem as emissões de gases que provocam o efeito estufa na atmosfera. Mas Kevin destaca que o que ocorreu no ano passado teve o que ele definiu como algo mais. As hipóteses para explicar esse algo mais ainda são motivos de debates entre os cientistas. O sistema está se movendo de forma misteriosa. Pode ser que não estejamos entendendo, certo? Há coisas que não entendemos, isso é sempre possível. Pode ser que tenhamos subestimado os impactos do vulcão que explodiu, o vulcão Unga Tonga, isso é possível. É possível que tenhamos subestimado a rapidez com que a poluição do ar está diminuindo. O climatologista afirma que espera ansioso por dados para poder compreender melhor o que ocorreu em 2023. E a ONU anunciou que 2024 pode quebrar o recorde de calor registrado em 2023. A Organização Meteorológica Mundial afirmou que a tendência a um aquecimento como registrado entre junho e dezembro de 2023 seguirá este ano com os efeitos ainda mais fortes do fenômeno El Niño. Nesta segunda-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu no Palácio do Itamaraty o presidente do Paraguai, Santiago Peña. Segundo o governo, a reunião teve como temas a usina Itaipu Binacional, a infraestrutura e também o Mercosul. O encontro é o primeiro de Lula com um presidente em Brasília em 2024 e ocorreu em meio ao impasse a respeito da tarifa cobrada pela energia produzida pela usina hidrelétrica de Itaipu, administrada por Brasil e Paraguai. Filiado ao Partido Colorado, Peña está no comando rotativo do Mercosul. Ele tomou posse em agosto do ano passado e defende o uso da usina para impulsionar investimentos no país. As divergências sobre o valor da tarifa fizeram o Paraguai bloquear o orçamento de Itaipu, o que compromete pagamentos de funcionários e fornecedores. O governo brasileiro anunciou no ano passado que a tarifa seria fixada em 16,71 dólares por quilowatt por mês. Em outubro, o diretor-geral brasileiro de Itaipu, Enio Verri, disse que o Paraguai buscava aumentar a tarifa de serviços em cerca de 24%. Os paraguaios querem que a tarifa volte a 20,75 dólares, valor cobrado em 2022. Em dezembro, a Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou a tarifa provisória para 2024 em 17,66 dólares, a partir dos 20,23 dólares cobrados em 2023. O valor definido para 2024 ficou menor, principalmente porque a dívida de construção da usina foi quitada em fevereiro de 2023, ou seja, o custo do empréstimo parou de impactar na tarifa. E a seguir, ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal abre inquérito contra Sérgio Moro por suspeita de fraude em delação premiada. Com recorde de mortes por dengue, o Brasil vai vacinar crianças e adolescentes contra a doença.
O Brasil News vai para um rápido intervalo. Nós voltamos já já. Fique com a gente.